Vamos iniciar o estudo dos grupos animais propriamente ditos. E o primeiro grupo de animais que a gente vai estudar é o grupo dos poríferos, que são constituídos pelas esponjas do mar, né? Nessa imagem, a gente tem, né, uma diversidade muito grande de esponjas que vão constituir o grupo de animais mais simples. E quais seriam as características, né, desses poríferos? Eles podem ser denominados esponjas, como eu já adiantei, e constituem o grupo de animais mais simples de que se tem conhecimento, né? Apesar da simplicidade, existe uma biodiversidade muito grande associada a eles. Estima-se que aproximadamente 6.000 espécies de poríferos já tenham sido descritas. E algumas características chamam a atenção. Esses animais são todos aquáticos, principalmente de ambientes marinhos, e são animais sésseis, ou seja, eles são fixos a um substrato, né? Então, no início do seu desenvolvimento, eles cimentam uma substância que vai favorecer a sua adesão à superfície do substrato e ele vai permanecer assim até o final da sua vida, né? Esses animais, eles são filtradores e eles não apresentam folhetos embrionários. Então, a gente viu, né, nas características animais gerais dos animais, que a gente pode classificá-los quanto ao número de folhetos embrionários e a presença ou não de tecidos. Os poríferos, pela sua simplicidade, ele não tem tecidos verdadeiros. Então, se não existe tecido, não existe classificação no que diz respeito aos folhetos embrionários. Essa aqui é uma estrutura, né, geral dos poríferos, e nela a gente observa algumas características que são bastante peculiares. Na superfície da esponja existem poros através dos quais a água entra, né? E a entrada da água ela é favorecida pelo batimento do flagelo do coanócito. Aqui a gente está vendo um coanócito ampliado e ele tem fímbrias na sua superfície e um flagelo que ele circula, né? E aí ele consegue estabelecer um fluxo de água e a água vai entrar pelos poros, né? Então ela atravessa os porócitos, entra pelos poros, pelo batimento flagelar. Você tem a entrada da água aqui no coanócito, que vai fazer a filtração, então ele vai reter as partículas alimentares e a água contendo as excretas geradas no metabolismo dessa esponja, ela vai ser liberada para o ósculo, que é essa abertura central, que vai sair aqui, né? Por esse poro maior, né? Que a gente chama de ósculo. Então, a gente tem um fluxo que é estabelecido pelo batimento flagelar, em que o coanócito filtra aquilo que é interessante para a esponja e aquilo que não é lançado na cavidade atrial e encaminhada para o ósculo de forma a ser liberada para o ambiente externo, né? Então, aqui a gente tem mais uma imagem, né? Em que a gente consegue observar os diferentes tipos celulares que a gente observa, né? Nos poríferos. Então, eu já falei de algumas dessas células. A gente tem aqui, né? Essas células que vão compor os poros e são chamadas de porócitos e vão permitir, então, a entrada da água do mar, né? Aqui a gente tem o átrio ou espongiocele, que é essa abertura no meio do corpo do porífero. E aqui a gente tem o ósculo, que vai ser uma abertura maior, através da qual são liberadas as excretas do metabolismo e também os gametas, né, desses poríferos. A gente já falou também do coanócito. Aqui a gente tem uma imagem mais clara do coanócito e a gente vai perceber que ele tem essa bainha aqui na sua superfície que vai em formato de sifão, tá vendo? Que vai favorecer a entrada da água, a filtração e retenção das partículas alimentares e também, né, a liberação das excretas nitrogenadas mediante o batimento flagelar aqui
gerando um fluxo, tá? Os amebócitos, aqui a gente tem um exemplo deles, ele vai estar distribuído, né, uniformemente pela parede, né, da esponja, e ele tem a finalidade de se diferenciar em qualquer tipo celular que for necessário, que se fizer necessário, né? Então, o amebócito é uma célula totipotente, tá? Os pinacócitos, que vão compor essa superfície externa do corpo da esponja, ele vai fazer o revestimento, definindo a forma da esponja e também garantindo a sua proteção. Haja vista que essas células têm uma resistência maior, né, à ação aqui, né, do fluxo da água do mar, principalmente. E a gente vai ter as espículas, que podem se apresentar de diferentes formas, que vão constituir um esqueleto mineral que vai garantir a estrutura corporal das esponjas e que vão garantir, então, a rigidez do corpo desses animais, ok? Quando a gente fala da diversidade de poríferos, a gente vai ver, né, que eles podem ser separados em diferentes tipos. Então, aqui a gente tem os ascon, né, que geralmente são constituídos de uma única espongiocele, um único átrio, né? E aqui a gente tem os sicon, que geralmente eles têm ramificações do átrio e uma porção central, radial, né? Que permite também o fluxo da água. E a gente tem os leucon, que eles não têm uma ramificação central da espongiocele, né? Ela é completamente ramificada, favorecendo aqui um aumento na superfície de contato da água com os coanócitos, favorecendo aí, né, uma absorção mais eficiente dos nutrientes. Então, geralmente nós notamos que os leucon, em decorrência desse aumento de área superficial, têm uma tendência a ser melhor nutridos e, consequentemente, maiores se comparados, por exemplo, aos poríferos do tipo asco, tá? Quando a gente fala da reprodução dos poríferos, a gente vai observar não somente a reprodução assexuada, mas também a reprodução sexuada desses animais. A reprodução assexuada, basicamente, ela vai se dar por divisão binária, cisciparidade, em que a gente tem, em decorrência da abundância de nutrientes e um ambiente propício ao desenvolvimento, o início de processos mitóticos que vão favorecer a diferenciação dos amebócitos, né, em células específicas que compõem o corpo de um porífero. Aí você tem a formação de um broto. Esse broto ele pode permanecer veiculado ao porífero de origem ou ele pode ser disperso. Geralmente ele vai ser carreado pela própria maré e aonde ele se fixar, ele vai produzir aquele cemento que vai garantir a sua fixação, né? E a permanência num determinado local até a sua morte, ok? A gente também pode ver a reprodução sexuada. Essa reprodução sexuada, geralmente ela está relacionada, né, a uma abundância de nutrientes, de forma que o porífero consiga despender energia para a diferenciação de gametas, né? Então, como de costume, o gameta feminino, ele é maior, ele é móvel, ele é fixo, enquanto o espermatozoide é o gameta masculino, ele é flagelado e por isso, né, móvel. Então, a gente tem, num primeiro momento, a diferenciação sexual, né, em macho e fêmea, ok? A quimiotaxia vai ser responsável, né, pela atração dos espermatozoides em direção ao porífero fêmea. Ele entra pelo porócito. Aqui, na parede do porífero, ele vai encontrar o gameta feminino.
há uma competição entre esses espermatozoides para ver quem efetivamente consegue fecundar o óvulo, e uma vez que ocorra a fecundação, há o desenvolvimento de um zigoto e de uma larva. E essa larva, ela vai sair pela abertura do ósculo e vai favorecer, né, a fixação desse porífero num outro ambiente propício ao desenvolvimento, né? Uma vez que ela se assenta, ela vai iniciar o processo de metamorfose até que seja originado um novo porífero, que vai crescer e vai maturar, atingindo a idade reprodutiva para reiniciar o ciclo, né? Então, qual que é a vantagem desse processo sexuado, né? Assim como nos demais seres vivos, a reprodução sexuada, ela vai representar aí uma possibilidade de aumento de variabilidade genética. E se eu tenho variabilidade genética, eu tenho melhor adaptação e seleção dos organismos que sejam melhores adaptados para a perpetuação ao longo do tempo, ok? Então, pessoal, referente ao grupo dos poríferos, eram essas as informações que eu gostaria de passar para vocês. Eu espero que vocês estejam bem, conseguindo realizar as atividades, e até a próxima oportunidade.